1 Timóteo 1, 15 a 17. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Esse livro não chegou em São Luís, mas vai chegar em alguns dias. E você pensa que é excelente exposição da carta aos Efésios. Você tem que ler isso aqui. Rapaz, está apagado aqui. Vou mandar um outro, eu quero um outro. Muito bom livro, tá? Vale a pena. Então esse é o nosso texto de hoje, para a gente discutir um pouquinho, pedir a Deus que nos abençoe com a graça dele. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos céus, dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós adoramos o Teu nome, pela Tua palavra, pela graça do Senhor em nossas vidas, e por podermos nos encontrar, Deus Pai, para perceber a Tua vontade, as verdades do Senhor, para nossas relações, para o casamento, para a vida a dois. Solidifica a nossa mente na Tua verdade, para que sempre a gente possa saber aplicar essa verdade aos nossos corações. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram de uma música da Britney Spears? Eu sei que não é muito saudável ouvir Britney Spears, mas uma música ficou muito famosa, onde ela dizia: Oops, I did it again. Opa, eu fiz de novo. Ou eu aprontei de novo, seria uma tradução mais na nossa língua, né? Fala sério, essa não é a sensação que alguns de vocês têm quando surge um conflito entre vocês? Eu fiz aquilo de novo. Puxa, já tinha planejado que eu não iria dizer o que eu disse. Por exemplo, o pastor David Harvard diz o seguinte: minha esposa havia se atrasado um pouco, e em vez de esperá-la pacientemente, ou até talvez ajudá-la, eu fiz o que eu faço também. Falei-lhe em tom categórico, especulando sobre quantos minutos de nossa vida ela havia desperdiçado em atrasos. Minhas conjecturas não a impressionaram. Nunca impressiona, né? Mas o impacto doloroso das minhas palavras era óbvio em seu rosto. Ela estava zangada. Muito gentil, Dave. Percebi tarde demais. Muito construtivo. Uma palavra certa em tempo oportuno. E aí ele diz: você deve imaginar que um pastor, alguém chamado para pensar e falar de modo cuidadoso, útil, bíblico, encontraria algo melhor a dizer naquele momento, ou pelo menos alguma coisa menos prejudicial do que foi dito. Entretanto, apesar das minhas palavras arrogantes, pecaminosas, Kim conseguiu mais uma vez revesti-las de amor e ajudou-me pacientemente a ver o que estava errado nelas. Esposa maravilhosa, quando elas fazem isso, elas mostram. Sou imensamente grato pelo espírito gracioso e perdoador de Kim, mas a pergunta permanece: por que eu não sou mais amável então? Afinal de contas, ele diz: estou casado há 2 décadas, tenho trabalhado no ministério durante a maior parte do tempo, li livros sobre casamento, realizei inúmeros seminários sobre o tema e penso realmente que Kim é um presente de Deus para mim. Se eu amo a minha esposa, por que acho tão fácil tratá-la como se não a amasse? Por quê? E aí você pode começar a pensar um pouquinho nas coisas que você de repente fez, né? Você sabe do que a gente está falando aqui, né? Homens, principalmente os homens aqui. A gente sabe muito bem do que estamos falando aqui, né? Imagina só, você planejou alguma coisa, mas uma palavrinha destruiu tudo o que você tinha planejado. Uma discussão, uma única palavra pode destruir dias de preparo e de cuidado amoroso. Aquelas palavras que você diz, você posta fotos da sua esposa e diz que ela é linda, isso vai estimulando, mas uma palavrinha, uma discussão parece destruir tudo.
Imagina só. Ou imagina, por exemplo, que você está em casa, trabalhando, de repente, é o seu dia de folga, e você resolve ficar em casa fazendo o que você mais gosta de fazer. Nada. Eu e vocês, homens, gostamos de fazer nada no dia de folga. Pelo menos eu gostaria de fazer. O meu sonho é um dia ficar o dia inteiro, pernas para o ar, 5 livros ao meu redor, escolhendo qual deles eu vou ler, DVD na minha frente, filmes, alguma coisa que eu possa simplesmente, sabe, aquele ócio de um dia inteiro, sonho da minha vida. Nunca tive isso. Nunca, né? E de repente a sua esposa, já depois de semanas e meses, ou sua namorada, ou sua esposa cobra você para você fazer aquele famoso concerto que está lá já há meses e só tem perturbado imensamente. E aí você se esforça, você vai, compra o material e com toda aquela habilidade de Edward, mãos de tesoura, você vai tentar consertar aquilo lá. Mas você, depois de horas tentando, percebe que Deus sinceramente não colocou isso na sua mente, na sua cabeça. Você não veio preparado para trabalhar com trabalhos manuais. Você precisa contratar alguém para resolver esse problema. Mas apesar de tudo isso, depois de você tentar com tanto esforço, e você então finalmente desiste, você olha para sua esposa e aí de repente você espera aquele olhar de apreciação, que enxerga você e fica grato pelo sacrifício, mas ao invés disso, ela diz: eu sabia que você não ia conseguir. Ou, tá vendo que eu queria que você chamasse alguém? Que custa? Ou a famosa frase do: queria que você tivesse pedido minha opinião antes de fazer assim. Se você me ouvisse, não teria chegado a isso. Isso acontece com vocês? Já aconteceu com algum de vocês? Hein? Ou então, mulheres, quando o marido e namorado de vocês diz: eu estarei em casa às 9 horas, e chega às 10h40, 23 horas, meia-noite, e durante esse longo período entre o horário que ele disse que chegaria e o horário em que ele finalmente chegou, ele não deu uma ligação para vocês para dizer o que estava acontecendo. E ele chega pedindo desculpas porque foi o trânsito, a reunião demorou, as pessoas queriam conversar no final, eu tive que e as várias desculpas. E de repente você que está casado ficou imaginando como seria a sua vida de viúva, como é que você ia conseguir sobreviver sozinha sem o seu marido, preocupado porque ele não chegou na hora que ele tinha planejado. Mas agora, ao invés de você ficar preocupada imaginando como seria a vida sem seu marido, você já fica imaginando que talvez seria interessante ele dormir no sofá nessa noite por essas coisas aí. Que tal? Será que essas coisas acontecem com a gente? E por que elas acontecem? Uma das coisas que eu achei mais importante para a minha vida, para a vida com a minha esposa, foi uma frase dita por um pastor Paul Tripp, e ele vai estar aqui em maio, gente, na Igreja do Renascença. Vocês têm que ir lá ouvir. Tá? Tem que ouvir. Quando ele vier, sábado à noite, todo mundo para ouvir o podcast. Maio ele vai estar aí, dia 11 de maio, sábado à noite. Assim, único, vocês nunca mais vão ouvir ele aqui. Ele diz assim: você não deveria ficar surpreso. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa noite. Você não deveria ficar surpreso que o seu cônjuge, o seu namorado, a sua noiva pecasse contra você. Você deveria, na verdade, estar consciente de que isso vai acontecer, porque você casou com um pecador. Não sei se vocês notaram, talvez ainda não tenham notado isso, mas a pessoa com quem vocês estão se relacionando, namorando, casando, noivando, é um pecador. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Não sei. Alguns chegam a perceber só depois que casam. Ele não era assim. Ele era um doce de pessoa. Aconteceu alguma coisa. Roubaram o meu marido e colocaram este troço do meu lado. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Talvez você e eu não tenhamos percebido. Mas esse é o lado desagradável do casamento. Esse é o lado desagradável da vida 2. A realidade de viver diariamente com alguém no mundo caído. A realidade triste e difícil de acordar ao lado de alguém que é pecador.
Mas o pior é você talvez não perceber que o pior dos pecadores é exatamente você. O lado desagradável da relação a dois é essa. É a realidade de viver ao lado de alguém no mundo caído. Mas o que isso revela? O que se indica? O que isso deve... o que eu devo perceber? Como isso revela a minha própria malignidade? Será que na relação a dois o problema não está exatamente em que eu sou muito habilidoso em perceber o erro da pessoa com quem eu estou convivendo e não perceber o erro do meu coração? Esse é o ponto. O pastor David Harvey diz: o inimigo separou-me como objeto de sua atenção exclusiva. Seria isso? Talvez eu seja uma ameaça para o seu reino, como Frodo era para os poderes de Mordor, ou Luke Skywalker para o império do mal. E aí de repente o mundo inteiro maligno se virou contra mim. Bem, não é esse o problema. A questão é essa: se o pecado é um problema persistente na minha vida e na sua vida, nós estamos em boa companhia, mesmo sendo tão maus. Será que existem pessoas piores do que a gente? O ponto aqui é que a gente precisa aprender o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. O texto é esse, 1 Timóteo 1,15. Paulo diz: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Imagina se alguém chega para você e diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês não achariam que isso é bem rigoroso? A pessoa está sendo extremamente rigorosa quanto a ela mesma. Ele não deu espaço nenhum para hesitação. Ele disse: eu sou o principal. Ele começou qualificando essa afirmação. Ele disse: ela é fiel e digna de toda aceitação. Isso seria, quando Paulo diz assim, essa palavra é fiel e digna de aceitação, é como se ele estivesse escrevendo no WhatsApp e colocasse tudo em caixa alta, para você perceber que a coisa é séria. É isso aqui, você tem que prestar atenção. É muito sério, e ainda colocando exclamações para deixar claro que você precisa ler o que ele está dizendo. Mas não, essa mensagem é de alta prioridade, ele está dizendo. E que mensagem é essa? A afirmação de Paulo contém duas partes. Olha só o texto. Ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, duas afirmações, duas partes. Cristo Jesus veio ao mundo. Isso nos leva ao coração do glorioso Evangelho e nos prepara para a seguinte parte: dos quais eu sou o principal. O que a gente precisa fazer com essa frase aqui? Como apóstolo enviado aos gentios, o teólogo da fé cristã pôde dizer isso com franqueza. A quem ele se comparou? Que padrão ele aplicou a si mesmo aqui? Do que ele está falando quando ele diz que ele é o principal? Será que ele estaria exagerando? Mas Paulo deixa claro que não. Ele está dizendo: essa palavra é digna de toda aceitação. E aqui o que você tem é a palavra de Deus, apresentada de uma forma profunda. O que Paulo está querendo que eu e vocês aprendamos, que é tão importante para o nosso casamento? Primeiro, Paulo não estava tentando comparar-se objetivamente com todas as outras pessoas. Porque vamos ser sinceros, se a gente começa a comparar com as outras pessoas, nós nunca vamos chegar à conclusão de que somos os piores dos pecadores, né? Não é, Edson? Não é verdade? Hein, gente? Pensa. Normalmente, quando a gente começa a observar a falha nos outros, a gente tem uma habilidade absoluta para detectar o erro dos outros. E um coração pecaminoso o suficiente para ficar aliviado com isso. Dizer: puxa, eu não sou tão mal assim, tem gente pior do que eu. Tem gente que ouve Calypso. Tem gente pior do que eu. Brincadeira. Calypso é muito legal no Pará. Muito bom de se ouvir no Pará. Eu gosto de ouvir quando está tocando lá no Pará. É muito bom de ouvir o Calypso, né? Ele diz a mesma coisa do reggae aqui, né? Deve dizer a mesma coisa do reggae. Paciência, né? Então Paulo não está se comparando, né? Primeiro porque ele não conhecia a maioria das pessoas. Isso nos diz que o seu foco não era, antes de tudo, exterior. Paulo não está pensando nos outros e se comparando. Ele está olhando para o seu coração. Também não era a sua situação dizer que seu caráter estava arruinado ou que a sua maturidade não era espiritual, não era nada.
ele estava apenas falando sobre o que se passava em seu coração. E de fato ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, eu conheço o meu pecado, e o que eu tenho visto no meu próprio coração é tenebroso e terrível. É orgulhoso, egoísta, auto-enaltecedor e se rebela contra Deus de um modo mais consciente e regulado que já vi no coração de qualquer outra pessoa. Até posso perceber, eu sou maior, até onde eu posso perceber, eu sou o maior pecador que conheço. E vamos ser sinceros, se você parar para sondar o seu coração, essa será a mesma sensação que você terá. Para pensar um pouquinho. Por que você volta a pecar naquelas mesmas coisas que você pediu perdão? Por que facilmente você e eu somos orgulhosos? Por que quando estamos diante de uma escolha nobre de servir e adorar a Deus e rebelarmos contra Ele em um pecado específico, nós optamos pelo pecado? Se a gente for sincero com o coração, vai perceber exatamente esse problema. Nós somos os piores pecadores que nós conhecemos. Eu sou. Não tenho dúvida disso. Aliás, o Dr. Russell Shedd, quando diz que quando ele acordava, muitas vezes ele, antes de orar, dizia: o monstro acordou. O monstro acordou. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. O que Paulo está fazendo não é estudar as outras pessoas. O que Paulo está fazendo é estudar o seu próprio coração. E ele prestava atenção aos desejos, aos impulsos que se agitavam dentro do seu coração. E eu acho que eu não estou muito longe de dizer que Paulo sabia que era capaz, dadas as circunstâncias, Paulo está dizendo isso. Ele é capaz de cometer o pior dos pecados e de ter a mais ímpia das motivações. E sinceramente, Paulo estava sendo realista com o coração dele. E eu e vocês precisamos ser igualmente realistas. Em certas situações e em algumas circunstâncias, nós somos propensos e capazes de cometer as coisas mais absurdas e ter as motivações mais ímpias possível. Paulo está sendo realista e ele está querendo ver Deus e ele mesmo de modo verdadeiro. Ele não se escondia atrás de uma fachada de agradabilidade, religiosidade, sabe, aquela coisa externa, aquela coisa bonita. Somos tão bonitos externamente. Na verdade, ele está entendendo o seu coração. Ou como diz um grande pregador, ninguém pode pensar sobre ele, sobre Paulo, de modo tão vil como ele mesmo pensava. Agora, considere o verso seguinte. Nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 17. O que ele diz no verso 16? O que ele diz no verso 16? Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, pessoa principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua oportunidade, para exemplo dos que haviam de perder para a vida eterna. Ou seja, Paulo percebeu duas coisas. Duas coisas ficaram muito claras para Paulo à medida em que os dias na sua experiência com Deus avançavam. Primeiro, sua pecaminosidade à luz da santidade de Deus. Quanto mais ele se enxergava e avaliava o seu coração à luz de Deus, ele chegava à conclusão: eu sou o principal dos pecadores. Mas em segundo lugar, ele enxergava a misericórdia de Deus em face do seu pecado. Olha só, ele enxergava a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus, à luz da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus em face desse pecado ou dessa pecaminosidade. São duas coisas que Paulo conseguia compreender bem aqui no texto. Ele está deixando claro isso aqui. Conhecer corretamente Deus e a conhecer corretamente tanto a Deus como a si mesmo, não era de modo algum desencorajador ou deprimente para ele. Em vez disso, nesse entendimento, aprofundou a gratidão de Paulo. Olha o verso 17. Que diz o verso 17? A gratidão de Paulo pela grandeza da misericórdia de Deus em redimi-lo. E olha o que ele diz no verso 16: e pela paciência de Cristo em continuar a amá-lo e identificar-se com ele em sua luta diária com o pecado. O que Paulo está dizendo é que a identidade, a perspectiva dele de principal pecador estava agora sobre também a sombra da realidade da incrível graça de Deus, da grandiosa misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Ele reconhece que é pecador, mas reconhece que há uma misericórdia abundante e que há uma paciência constante da parte de Deus, que continua a amá-lo, a identificar-se com ele em sua luta diária contra o pecado. Ou seja, a confissão de Paulo, queridos, a Timóteo, que lemos anteriormente, nos oferece aqui um interessante modelo de honestidade e maturidade teológica para nós. A intensa e dolorosa consciência que Paulo tinha de sua pecaminosidade
o fez magnificar a glória do Salvador. Esse é o ponto de Timóteo. E esse é o ponto aqui para nós. Você e eu precisamos perceber o quanto nós somos pecadores. Parece uma coisa estranha se falar numa reunião de preparação para casamento, mas esse é o ponto aqui. O grande problema com a maioria dos nossos conflitos é que nós somos habilidosos em enxergar a falha do cônjuge e nem um pouco habilidosos em enxergar a pecaminosidade dentro de nós, que tem afetado a relação a Deus. Você e eu precisamos ter a mesma atitude de Paulo de enxergar-se à luz da santidade de Deus e ao mesmo tempo à luz da misericórdia de Deus. Essa consciência profunda da pecaminosidade não é uma verdade teológica vaga, não é, é uma verdade importante, é uma consciência de pecaminosidade forte. Ela anda frequentemente lado a lado com uma grande alegria e confiança em Deus. Quanto mais você entende as suas falhas, mais os seus olhos se voltam para a grandeza e majestade de Deus. É esse o ponto aqui do verso 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um tema que se ressoa o tempo inteiro na Bíblia. O tempo inteiro nós lemos isso. Deus é um Deus de grande graça em meio à nossa pecaminosidade. É esse o ponto aqui. Por exemplo, Salmo 40, versos 11 e 12. Leia aí, Salmo 40, 11 e 12. Tempos modernos, né? Antigamente, quando eu entrava na igreja, aí à noite, assim, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, a gente na igreja chegava e dizia: queridos, no início do culto, queria convidar todos vocês a desligarem os seus celulares para a gente dar início ao culto. Hoje, quando eu vou pregar, eu tenho que às vezes dizer: abram suas Bíblias e seus celulares no texto de Paulo. Olha o que diz o Salmo 40, versos 11 e 12. Não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre o quê? A tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem a vista. Olha o que ele está dizendo: eu não consigo enxergar corretamente, porque os meus pecados são impressionantes. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Vamos ser sinceros aqui. Quem de vocês realmente acha que o pecado de vocês é mais do que o cabelo da sua cabeça, com exceção do nosso irmão ali? Há motivos óbvios para a gente não trabalhar com você nesse assunto. Quem de vocês pensa assim: puxa, tem mais pecado na minha vida do que cabelo na minha cabeça? Mas o salmista tem essa percepção da pecaminosidade dele, a tal ponto que ele diz: e meu coração desfalece. E a única esperança dele qual é? Misericórdia, graça e verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Né? Parece até que o que a gente está lendo aqui é um salmo escrito por uma pessoa com um transtorno bipolar, né? Ele está alegremente, de repente ele diz: eu tenho tanto pecado que eu não consigo mais nem contar. Mas não é não, o que tem aqui é a alegria da salvação irrompendo, apesar da vida no mundo caído, e um coração que ainda luta contra o pecado. E eu sei que esse é o problema de cada um de vocês. Os nossos corações ainda estão lutando e vão lutar até o fim da vida de vocês contra o pecado. É uma realidade, como vemos, por meio da verdade bíblica. E isso explica por que a gente reage do jeito que a gente reage na relação a Deus, como a gente já conversou. E essa realidade é muito diferente da qual geralmente nós estamos atolados até o pescoço aí pela nossa cultura. Essa realidade falsa, pretensiosa, aparatosa de uma sociedade que é opulenta, controlada pelo desejo de conforto, obcecada pela autoestima, onde até mesmo nas igrejas a única coisa que as pessoas querem falar o tempo inteiro para nós é sobre o quanto nós devemos nos sentir bem conosco, né? O quanto você e eu precisamos nos sentir bem dentro da nossa religiosidade. Então, pouco a pouco, essa realidade da pecaminosidade tem sido retirada da igreja, e o resultado é que cristãos não sabem como lutar e vencer com os seus pecados. Eu me lembro de um casal que visitou uma igreja onde eu estava pregando, era pastor, e eles foram lá, e depois eu soube que eles não gostaram muito da igreja, do culto. Na verdade, a esposa não gostou. Desculpa, porque qual era o problema? O marido dela vinha traindo ela já há um tempo. Isso era sabido dela, de todo mundo.
Por isso levaram ele para a igreja. Eu não sabia, realmente não sabia. E naquele dia em especial, o sermão, dentre as aplicações, estava exatamente a questão do adultério, como aquilo era algo desonroso e não trazia glória a Deus, e como era algo pecaminoso ao extremo. Precisava aplicar aquilo ali porque o texto exigia. E não existe coincidência, né? Existe providência. Aquele cidadão, com aquela situação, foi a um culto onde a mensagem que eu estava orando e há uma semana preparando falava sobre o pecado dele. Mas a esposa não gostou. Ela achou que ao invés de ir para uma igreja onde a pregação confrontasse o pecado dele, do marido, ela precisava, na verdade, que ele fosse a um local onde ele pudesse se sentir bem, onde uma palavra de conforto e de estímulo viesse ao coração dele, para quem sabe esse estímulo e esforço, conforto, livrasse ele do pecado. Qual o problema com essa esposa? A teologia dela estava completamente errada, desfocada ao extremo. O marido dela não abandonaria o pecado enquanto não fosse severamente confrontado com isso, para que então, entendendo a graça, Deus o libertasse daquilo. Esse é o ponto aqui. Nós precisamos ter uma visão diferente, porque muitas pessoas pensam frivolamente sobre o pecado e por isso pensam levianamente sobre o Salvador. Se você não entende a seriedade das coisas que estão dentro do seu coração, você não vai ter uma percepção da necessidade do Salvador e do poder da graça que está sobre vocês todos os dias. O homem que se coloca diante de seu Deus convencido e condenado, destinado à morte, é o homem que chora de alegria quando perdoado, odeia o mal que lhe foi perdoado e vive para honrar o Redentor por meio do cujo sangue ele foi purificado. Só quando você percebe isso. Jesus disse isso, por exemplo, com respeito a uma moça, uma senhora pecadora, quando disse: perdoados-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. Ou como Paulo diz aqui, que ele é o principal dos pecadores. Então Paulo, eu e você precisamos reconhecer a enormidade do nosso pecado. Nós precisamos ver nós mesmos como os piores dos pecadores, entendendo que muito me foi perdoado, que muito foi perdoado. A partir disso, então, a realidade bíblica começa a fazer sentido para você. Você começa a ver Deus como Ele realmente é. Sua grandeza se torna maior do que os seus problemas, do que os seus pecados, do que as lutas que vocês passam diariamente. Sua bondade vai até você, embora você não seja bom. Sua sabedoria e poder são visíveis nos caminhos perfeitos pelos quais Ele age para transformar você de dentro para fora. Portanto, o pecado, o meu e o seu pecado, é extremamente horrível. O meu e o seu pecado é vil. O meu e o seu pecado é perverso. Mas ao mesmo tempo ele é o contexto de um acontecimento maior. Sem as obras, há uma música do Palavra Antiga que diz que nós estamos em obras. Tá? Tem essa. Tá? Deus está tratando conosco. E esse é o ponto. Nós somos obras em progresso, dolorosamente inclinados ao pecado, mas apesar disso podemos ser obras alegres, pois louvado seja Deus, nós já fomos redimidos pela graça, mediante a morte e ressurreição de Cristo. Nosso Salvador veio a este mundo para nos resgatar da punição do pecado e para nos garantir vida abundante por meio do Espírito. E aí é que entra o ponto aqui do nosso encontro. Quando duas pessoas se unem em casamento, seguem essa percepção da realidade, vivendo de acordo com ela, a vida e casamento começam a assemelhar-se cada vez maior ao exemplo que Deus deseja mostrar ao mundo perdido. Enquanto o pecado não for amargo, pensem nessa frase de David Hager: enquanto o pecado não for amargo, o casamento não poderá ser doce. Você precisa começar a enxergar o seu cônjuge assim. Na verdade, você precisa começar a enxergar você assim. Você assim. E você consegue enxergar assim? E aí? Querem ver como isso afeta a relação a dois? Quando você não tem essa percepção?
Tem um exemplo aqui interessante que eu queria ler para vocês. Rob e Sally são crentes há muito tempo. Como acontece com muitos casais, cada um deles adotou certas suposições sobre o modo como o outro deve agir. Então, são um casal de crentes, pessoas piedosas, ou pelo menos pessoas que conhecem a Deus e querem viver piedosamente, mas elas casaram, como todo casamento no mundo caído, com expectativas sobre o outro, com uma imagem, com um quadro construído em sua mente de como o outro deve ser para que ela seja feliz. Né? Eu sei que vocês têm essa mesma perspectiva. Cada um deles sente que possui certas necessidades que o outro deve satisfazer. Então, é assim que nós começamos, e não é assim que deveríamos começar, mas é assim que normalmente começamos. Então, existem coisas que nós queremos que a pessoa seja e faça, porque existem necessidades em nós que a gente quer que o outro satisfaça. Embora frequente a igreja e tenha uma vida cristã cuidadosa, Rob e Sally estão enfrentando um problema sério em seu casamento. Eles não veem que suas brigas estão fundamentadas em modos errados de encarar a realidade. Soluções significativas sempre parecem escapar-lhes. Por exemplo, Rob diz que precisa de respeito, mas parece que só recebe críticas de Sally. Todas as noites, quando ele chega do trabalho, ele tem uma esposa para criticá-lo. Sally diz que necessita que Rob fique mais perto dela e lhe proporcione um senso mais forte de segurança no casamento. Coisa que quase nenhuma mulher faz, né? Querer que o marido ou o namorado esteja o tempo todo do lado dela. E coisa nenhuma que o namorado quer, que a esposa mostre o quanto ele é precioso e valoroso em tudo que ele faz. Esse é o ponto dos dois. Mas tudo que ela parece receber é, na verdade, a passividade dele. Ao invés de ter alguém presente, é alguém ausente e passivo. Dia após dia parece ser esse o problema. De fato, não há nada errado nesses dois específicos dos dois. É claro que não há nada de errado em que a esposa mostre significado ou valorize o significado do trabalho do seu marido, o valor que ele possui, ou que a esposa necessite urgentemente, a namorada, dessa presença, dessa confiança e segurança. Não há nada de errado com isso. O problema surge quando várias vezes na semana eles repetem reclamações sobre as falhas do outro, reiteram suas exigências por mudanças e preferem com poucas variações proferem as mesmas observações dolorosas que têm trocado entre si durante meses. Ou seja, dia após dia, as reclamações continuam sendo as mesmas, as críticas continuam sendo as mesmas, e ao invés de um relacionamento, um casamento mais forte, aos poucos eles parecem estar muito mais separados um do outro. Tragicamente, tanto Rob como Sally sentem-se justificados porque leram muitos livros sobre casamento, livros que alimentaram aquele senso de justiça negado e que parecem legitimar as necessidades que eles sentem com tanta profundidade. Sabe aqueles livros de casamento que você lê e que a única coisa que parece que esses livros ensinam para você é que você tem que fazer certas coisas para alcançar certos objetivos, livros legalistas? Bem, como é que você ajudaria esse casal? Vocês não conhecem ninguém com esse problema, né? Conhece alguém assim, não? Brigando o tempo inteiro porque um espera que o outro faça aquilo que eles esperam. Vocês não viram isso ainda não, né? Isso é uma coisa que eu... Não. Já viram isso? Não, né? Hã? Utopia, né? Eu acho que em Curitiba deve ter gente que faz isso, né? Você acha? Não. É? Fortaleza, acho que lá o pessoal é assim. Agora, como é que vocês ajudariam um casal desses? Com esse problema sério? Hã? Como é que vocês ajudariam? Pensa bem. Meses. A noite do casal termina exatamente com a mesma discussão. Imagina só, olha o quadro, ele chega em casa cansado, um dia de trabalho, ele está estafado, e o homem, quando chega do dia de trabalho, ele só quer descansar. Já pararam para perceber isso? Ele quer uma poltrona, ele quer uma TV, ou um jornal, e ele não quer que ninguém fale com ele. Ninguém. Ele está cansado. Mas a esposa também está cansada. Ela passou um dia difícil, ela tem 2 jornadas de trabalho, ela tem crianças para cuidar.
E o que ela quer quando o marido chega não é que ele vai descansar, mas que ele ouça todas as coisas terríveis pelas quais ela passou, sabe? Ela tem uma história para contar, com uma jornada do Hobbit, né? Para finalmente entregar o anel e devolver o anel e jogar o anel para tudo voltar ao normal. Ela, sabe, uma coisa meio Nárnia, né? Toda aquela história terrível do que aconteceu durante o dia. Os dois querem coisas completamente diferentes. E aí então eles começam uma discussão. Ele diz: você não me valoriza, você não reconhece todo o esforço que eu faço para poder alimentar, cuidar de você, proteger você, dar tudo que você precisa. E a única coisa que eu quero é chegar em casa e descansar. A única coisa que eu quero é que você entenda isso e me permita descansar um minuto. E ela diz: você não me entende, você não ouve, você não consegue perceber as minhas necessidades. Eu fico aqui me esforçando e me matando para deixar uma casa limpa, para cuidar dessas crianças aqui. Eu estou estafada porque eu tenho duas rotinas, eu trabalho fora e trabalho em casa. E o que eu esperava era que você fosse sensível aos meus sentimentos e ouvisse as coisas que eu tenho a dizer. E aí, como é que você resolve esse problema? Isso não acontece com vocês, mas talvez um amigo de vocês passe por isso. Como é que você tentaria ajudá-los? É claro que eles precisam de alguém que ouça eles, que os compreenda. Mas sabe qual é o maior problema desse casal? A teologia deles está errada. A teologia deles está errada. Eles precisam reconhecer que algumas das expectativas que eles nutrem quanto ao outro e as perspectivas das quais surgem essas expectativas não são bíblicas. As acusações, as palavras duras, as atitudes exigentes e egoístas deles estão permeadas de pecado. Parece difícil para a esposa entender que o desejo dela de ser ouvida possa estar permeada de pecado, ou o marido, o desejo dele esteja permeado de pecado. Mas às vezes é exatamente essa a questão. Chegar em casa e simplesmente desligar pode ser uma reação simples de fuga e de puro egoísmo. Como casal, eles precisam de ajuda para harmonizar suas escrituras, a visão de Deus sobre a realidade de quem eles são. E a raiz do problema desse casal, e provavelmente do meu e do seu, é que 1 Timóteo 1,15 não é fiel para vocês, nem para mim. O reconhecimento sincero da nossa pecaminosidade não é digno de toda aceitação. Como muitos casais crentes, Rob e Sally fundiram a afirmação fiel de Paulo e remodelaram de modo não bíblico. Talvez essa frase seja mais ou menos assim na mente dos casais da igreja hoje. Cristo Jesus veio ao mundo para satisfazer as minhas necessidades, que possuem maior número do que as necessidades dos outros. Para esse casal falta a compreensão de como o Evangelho realmente age sobre nós, de como ele transforma as nossas vidas. Um pregador americano diz: com rapidez os crentes estão deixando de ver o pecado como a raiz de todas as aflições humanas, e muitos deles negam explicitamente que seu pecado possa ser a causa de seu maior sofrimento. Um número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema humano em termos totalmente antibíblicos. Temperamento, por exemplo. Quantas vezes vocês não viram pessoas, quantas vezes vocês não vão ouvir gente dizendo: olha, terminou o relacionamento porque nosso temperamento não batia. Ok, bem-vindo ao mundo, nunca vai bater mesmo. Ou então vício. O problema dele é que ele é vício. Famílias disfuncionais, ele é isso porque o pai dele era assim. Ou a criança interior, que até hoje eu quero descobrir o que é essa criança interior. A Xuxa deve saber o que é essa criança interior, que ela falava disso o tempo inteiro. Ou então codependência de uma multidão de mecanismos de escapes promovidas pela psicologia secular. O que é isso? O impacto potencial dessa inclinação é assustador. Faça isso, remova a realidade do pecado e você exclui a possibilidade de arrependimento e de transformação. É isso. Esse é o problema. Anule a doutrina da depravação humana e você invalida o plano divino de salvação.
apaga a nossa noção de culpa pessoal e você elimina a necessidade de um Salvador. E essa necessidade contínua pelo Salvador é exatamente aquilo que os crentes professos devem apegar-se. Se você não entende que o seu problema com os conflitos conjugais nasce de um coração pecaminoso, você não vai acionar os poderes ou as provisões da graça que Deus deu a você para solucionar essas questões e agir e viver uma vida agradável a Deus. A cruz faz uma declaração impressionante sobre os esposos e as esposas. Quando está chegando na Semana Santa, é bom a gente pensar nisso. Somos pecadores e a nossa única esperança é a graça. Vocês são pecadores. Por isso vocês brigam. Por isso existem conflitos. Por isso é difícil o relacionamento. E se você diz que é fácil, então você precisa avaliar um pouquinho mais essa maneira de convivência. Você é pecador. Sem uma consciência clara do pecado, nós avaliaremos os nossos conflitos à parte da história bíblica, da obra consumada de Jesus na cruz, eliminando assim qualquer base para o verdadeiro entendimento, a verdadeira reconciliação, a verdadeira mudança. Deixa eu dar um exemplo de como isso é tão importante para nós aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eles correm o risco danado de trazer essa criança aqui e ir para casa sem ele. Olha só. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês dois brigam? Já brigaram uma vez? Já? Ela confirmou rápido, ele ainda demorou um pouquinho, porque ele já está lembrando quando isso aconteceu. Ela nunca esqueceu, ele já lembrou. Como é que vocês resolvem o conflito? Bom, geralmente a gente pede perdão um ao outro, né? Por quê? Por quê? A gente já quer essa missão, a solução mais viável, né? Ok, mas como você pede perdão para ela? O que você reconhece? Que eu fiz uma coisa errada. Por que você fez essa coisa errada? Que eu sou pecador. Ok. E aí, eu peço perdão para ela. É importante que eu denome o pecado. Isso. Ela precisa saber disso. Ela precisa saber exatamente. Ela, na verdade, não descansa enquanto você não disser isso. Você não, se ela disser, meu amor, me perdoa, está perdoada. Exatamente. Está perdoada. Porque a diferença entre vocês dois é simples. Você quer que a briga acabe, ela quer ganhar. Ela quer ganhar a briga. Essa diferença é simples. Então, a gente geralmente faz isso. A gente briga. Mas o que garante que a razão pela qual vocês brigaram, a razão pela qual vocês dois brigaram, não será motivo de não será reavivado numa briga posterior? A razão deles terem brigado, ele pediu perdão, está perdoado, beleza, reconciliação, graça, perfeito. Mas mais à frente eles vão brigar porque os dois são pecadores, não tem jeito. Até Cristo voltar, esse negócio ainda vai estar lá. Mas o que garante que a Ariana, por exemplo, no meio da briga, não vai pegar aquilo que foi motivo da briga anterior e lançar no rosto dele? Hã? Nada, galera. Geralmente acontece. Geralmente não. Você sabe por que sempre acontece? Você sabe por que sempre acontece? Porque a gente não aplicou o evangelho aqui. Quando uma briga acontece e você recobra uma coisa que já foi perdoada, aí um dos dois precisa relembrar da graça de Deus. Vocês precisam relembrar. O que o evangelho nos ensina? Que quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa completamente e nos trata como se a coisa nunca mais tivesse, como se ela nunca tivesse acontecido. O problema com alguns dos nossos conflitos é que a gente meio que passa a briga adiante, fica mais aliviado, mas não tratou a coisa como um perdão real. Ele ainda está lá dentro e ele vai aflorar na próxima briga e vai voltar, e talvez volte com mais força do que na primeira, porque ela vem agora acumulada com uma razão a mais, uma nova razão, que é a razão dessa nova briga.
E aí você soma o quadro. E o problema é que a gente está somando um quadro negativo do cônjuge, porque nós criamos uma imagem e exigimos que ele se enquadre nela. O Evangelho vem para dizer que você precisa perdoar e nunca mais tratar seu namorado ou marido como se ele tivesse cometido aquele erro. Perdão implica em esquecimento completo mesmo, em tratar como se isso nunca tivesse acontecido. Então, veja como a cruz do Calvário é importante, a mensagem da salvação é importante para o casamento. Sem o Evangelho do nosso Salvador, nosso casamento move-se em direção à superficialidade. Começamos a apresentar justificativas infundadas para o nosso comportamento pecaminoso e os problemas do casamento terminam, na melhor das hipóteses, em acordos incômodos, negociados e parciais. Ou seja, se a gente não entende que somos pecadores, perdoados pela graça, e que em Cristo Jesus existe uma provisão de graça constante e diária para transformar o seu coração e mudá-lo, o que vai acontecer é que o nosso casamento não vai ser profundo e nós vamos apresentar justificativas cada vez mais infundadas para o comportamento que nós temos pecaminoso. Mais à frente, no livro Quando Pecadores Dizem Sim, David Harvey diz, por exemplo, que ele fala sobre o que as pessoas fazem com você não é promover e conduzir você ao pecado, mas é mostrar que pecado está lá dentro. Deixa eu ler para você essa parte. Demora, mas vai. 65. A gente está chegando perto da conclusão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ai, minha cabeça. Ok. Ele diz assim: admita que as circunstâncias revelam um pecado existente. Hoje há muitos discursos sobre a necessidade de honestidade no casamento. Infelizmente está sendo defendido, parece mais uma licença para descarregar verbalmente em nosso cônjuge qualquer coisa que estejamos sentindo para o bem de nossa honestidade emocional. É lamentável, mas esse tipo de sugestão produz na prática grande tristeza e ofensa. Embora a honestidade seja essencial no casamento, devemos estar aptos a edificar confiança e desfazer as ofensas. O problema não está em honestidade em si mesmo, e sim na intenção das palavras honestas de uma pessoa. Como já aprendemos, nossos problemas surgem de acordo com a maneira como o nosso coração lida com as circunstâncias ao nosso redor. Se aplicamos a sabedoria do Evangelho, vemos a mão de Deus trabalhando para o nosso bem em cada situação. No casamento, isso significa que Deus criará oportunidades para revelar e lidar com o pecado que nos impede de viver com sabedoria. Um segredo interessante é que Deus criou o casamento. Nessa situação pecaminosa, Deus colocou a sua esposa ao seu lado para te ajudar a perceber o quanto você é pecador. E elas conseguem mostrar isso com uma facilidade incrível. Mas esse é o plano de Deus para você, né? Ele diz: depois que fui salvo e antes de me casar, vivia sob a insensata e a audaz ilusão de que era espiritualmente maduro. Eu possuía uma santidade rica e altamente imaginária. Se a ignorância é felicidade, eu estava em exultação permanente. As raras análises do meu coração, aparentemente puro, revelavam pouca necessidade de melhoria. Eu vivia esperando que Deus mandasse a qualquer momento carruagens para me levar ao céu, como o fez com Elias. Eis um homem carente do ensino sobre a doutrina do pecado. Então aconteceu. Eu me casei. E me tornei alguém que lançava a culpa em outra pessoa. É esse o ponto. Seu cônjuge, esse é o ponto aqui. Seu cônjuge sempre expõe o seu ídolo, onde o Senhor estava há 25 anos. Perguntou o autor para o que citou esse texto. Ele diz assim: mas o casamento não somente expôs os meus ídolos, ele manifestou claramente e os evidenciou em todos os aspectos da vida conjugal. Nem posso dizer quantas vezes pensei: nunca tive esses problemas antes, isso deve ser culpa da minha esposa. A verdade é que sempre tenho sido alguém que transfere a culpa. A única diferença é que depois de casar, surgiram mais a oportunidade de expressar esse defeito. Pessoalmente, identifico a culpa desse defeito em minha ampla história familiar. Por exemplo, Adão, meu pai, começou fazendo isso. Sim, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu. Assim como acontece comigo,
aposto que muito da sua atitude de transferir a culpa se parece com a de Adão. Foi esse esposo que o Senhor me deu. Se eu não tivesse casado com ele. Puxa, por que não me disseram antes? A importunação dela, ela é muito grosseira. Essa pessoa é tão diferente de mim. Eu agi assim porque ela me tirou a paciência. Quem é que aguenta alguém gritando o tempo todo como ela fez comigo? Pensamentos como esse nos lançam no mesmo lugar em que lançaram Adão há muitos séculos atrás, no esgoto da autojustificação. Eu não tenho culpa, eu sou assim porque ela fez isso comigo. Foi ele quem causou isso com a minha vida. Tentar justificar a nós mesmos é negar a culpa, nossa culpa diante de Deus. Mas este é um esforço inútil. Transferir a culpa engana algumas pessoas por algum tempo, mas nunca enganará Deus em momento algum. Transferir a culpa é pouco diferente de algo que discutimos antes, ou seja, pensar que meu cônjuge ou meu casamento é realmente a causa dos conflitos. Transferir a culpa é o que faço quando sei que sou culpado e tento convencer a mim mesmo ou a outra pessoa que talvez eu não seja culpado. Você começou a perceber a coisa? A culpa que você lança para o seu cônjuge de vez por outra não vai resolver. Os nossos corações perversos, o seu e o meu, são incrivelmente semelhantes. Ambos anelam por defesa, querem insistir que a outra coisa nos fez pecar, uma coisa externa, fora do nosso controle. As circunstâncias foi que fizeram isso comigo. E isso é pecado. E essa é uma falta de consciência que o Evangelho revela. Você percebeu? Quando a gente briga, a gente não faz exatamente isso. Transfere a culpa para o outro. Nunca é a gente, é o outro. Por isso você e eu precisamos do Evangelho. Precisamos entender o Evangelho. Precisamos compreender como essa verdade, como essa verdade fortalece as nossas vidas. Como ela pode ajudar a que a gente possa viver melhor a dois. Portanto, você deve começar entendendo que você é um pecador. É aqui que mora e que nasce a principal questão dentro da relação a dois. Alguns casamentos terminam porque a gente acabou passando a vida inteira achando que a culpa era do outro. E se a culpa é do outro, então a melhor coisa para eu ser feliz é não mais estar com aquele que é a razão de todas as minhas tristezas, o outro. David Harvey diz assim: quando me vejo andando nos sapatos do pior dos pecadores, me esforçarei para proporcionar ao meu cônjuge a mesma graça abundante que Deus me outorgou. Esse é outro ponto do Evangelho. A gente às vezes é tão duro com a falha do outro, porque a gente ainda não entendeu a seriedade do nosso pecado e a grandeza do perdão que Deus tem por nós. Pessoas legalistas tendem a ser as pessoas que têm menos misericórdia das outras pessoas. Quando eu vejo alguém muito legalista, eu começo a ter cuidado com essa pessoa e avaliar um pouquinho a vida dela. O extremo rigor com o pecado dos outros normalmente é seguido com uma certa benevolência com o pecado particular. E uma falta de consciência da seriedade do pecado e da grandiosidade da graça faz com que você seja legalista ao extremo com os outros. Mas quanto mais você entende que é pecador, quanto mais você percebe que está perdido e que Deus em sua graça perdoa você completamente, melhor e mais gracioso você será com seu marido e com a sua esposa. O motivo de tanta preocupação, queridos, é que meu pecado não é em primeiro lugar contra mim ou contra o meu casamento. Todo pecado é primeiramente contra Deus. E isso muda tudo. Minha condição de casado diz algo importante sobre mim. Diz que eu tenho uma esposa, por exemplo. Tá? Eu tenho uma esposa. Ao identificar-me nessa condição, destaca a realidade de outra pessoa, minha esposa. Também indica que eu não sou
quem eu não sou. Pois como casado, por exemplo, eu não sou solteiro. Não sou solteiro. Agora eu sou casado. Agora lembre que a Bíblia tem uma maneira específica de escrever os seres humanos. Os seres humanos são pecadores. Todos estamos juntos nessa categoria. Não existe um clube exclusivo. Pecadores e não pecadores. Quando você aceita essa designação de pecador, você reconhece quem você é com relação a Deus. Também revela o que você não é. Você não é um ator neutro na história da redenção. Por sua própria natureza, que é pecaminosa, sua ofensa é contra Deus. Ou, como diz David Harvey, por minha própria natureza que é pecaminosa, eu sou uma ofensa à natureza de Deus, que é perfeitamente santa. Então o termo pecador, quando usado na Escritura, implica claramente que há uma pessoa, pelo menos uma, contra quem o pecado é cometido. Ok? Veja como é importante isso. Quando, por exemplo, eu me dirijo para minha esposa com uma palavra crítica e rude na frente dos meus filhos, meu pecado até certo ponto é contra eles. Eu fui grosseiro com a minha esposa e fui insensível com os sentimentos dos meus filhos. Eu jamais devo discutir com a minha esposa e jamais deveria discutir na frente dos meus filhos. Mas, num grau maior, minha ofensa é contra a minha esposa. Mas eu preciso ver que esse pecado ofende de modo sério e, em primeiro lugar, Deus. E é isso que o meu pecado tem em comum com o pecado de todos os que já foram ou serão cometidos. Todo pecado, embora tenha pequeno ou grande impacto sobre as pessoas, profana a santidade de Deus perfeitamente justo e santo. O pecado é sempre direcionado a Deus, queridos, como o primeiro e principal alvo. Não é Davi quem diz no Salmo 51, contra ti somente pequei? Pecado é errado não por causa do que ele faz em mim, do que ele faz para mim. O pecado não é errado por causa primeiramente por causa do que ele faz à minha esposa, ao meu filho, ao meu vizinho. E sim, porque é um ato de rebelião contra um Deus infinitamente santo e majestoso. E eu pergunto, você já percebeu isso na sua vida? Você já teve essa noção de ser grosso, rude, de pensar mal, de ser incisivo na demonstração do pecado do outro como uma ofensa grave a Deus? David Harvey diz assim: sempre que eu sentia haver pecado contra Kim, confessava-lhe o meu pecado e buscava resolver a situação. Esse comportamento parece muito bom quando eu expresso assim, não é? Mas percebi que o meu objetivo não era nada nobre. Eu queria uma restauração rápida e eficaz de nossos relacionamentos, para que eu não me sentisse mal e prosseguisse para as coisas mais importantes. Olha o cara, como é que ele está, rapaz. O cara está bonito. Então, olha só, até uma coisa boa, até uma coisa boa e importante, como confessar pecado ao cônjuge, pode ter uma noção pecaminosa. O que ele está dizendo é isso aqui. Eu percebi que o que eu queria era uma resolução rápida e eficaz dos nossos relacionamentos, para que eu não me sentisse mal e prosseguisse as coisas mais importantes. Em outras palavras, a confissão era basicamente o instrumento que eu usava para o meu próprio bem. Não admira que eu tivesse frequentemente um sentimento superficial e memorativo, que agora creio ter sido uma inspiração amorosa do Espírito Santo. Após um tempo de oração, reconheci que esquecera de modo surpreendente a Deus no pedido de desculpas aqui. Vi que eu havia sido quase plenamente indiferente ao fato de que meu pecado fora em primeiro lugar contra Deus e que me tornara culpado perante a sua infinita santidade. Eu havia julgado os meus pecados com erros e no máximo com pequenos pecados que exigiam pouca preocupação do meu coração. Meu verdadeiro objetivo, portanto, diz ele, não era apenas um tipo de controle de danos no casamento e não um reconhecimento honesto diante de meu Pai Celestial. E de onde surge esse tipo de percepção que faz com que até coisa boa se torne algo negativo, senão de um coração pecaminoso? Mas pela graça de Deus comecei a ver o que, como J. Parker tão bem disse, que não há pecados pequenos contra um grande Deus.
Quando a realidade bíblica começou a ser apreendida, coisas maravilhosas aconteceram. Comecei a sentir tristeza verdadeira pelos meus pequenos pecados. Minha compreensão de Deus e sua misericórdia aumentou. Comecei a ver em meu casamento os pecados autênticos, embora menos óbvios, que com regularidade eu cometia contra Kim. Pecados com os quais nos tornamos confortáveis, mas que corroíam lentamente nosso relacionamento. Passei a reconhecer situações em que poderia ser tentado a pecar contra ela, e comecei a aprender como lutar com essas tentações. Minhas confissões, tal como as conversas sobre os problemas em nosso casamento, passaram a ter uma profundidade rica e satisfatória. Essas conversas nem sempre eram fáceis, mas ajudavam definitivamente o nosso relacionamento. Cheguei a uma percepção mais clara a respeito de Deus, de mim mesmo e do meu casamento. Esse é o ponto. E quando é que você começa a experimentar esse poder transformador nos relacionamentos? Quando você entende que é um pecador e que o seu pecado é uma ofensa contra Deus. Quando você reconhece isso, você consegue ver a sua pecaminosidade à luz de um Deus extremamente misericordioso. Isso te faz mais e mais confiante. Isso te faz mais e mais transformado. Se você quer ser um marido e um pai melhor e um homem mais feliz, comece a reconhecer que você é o pior dos pecadores. Essa condição parece mais óbvia, vai parecer mais óbvia para você a cada semana que você passa. Então, você e seu cônjuge são pecadores. Você não está sozinho nessa condição. Você tem medo de ser muito severo com você mesmo? Se sua resposta for sim, lembre-se que para Paulo a percepção de ser o pior dos pecadores era um sinal de autoavaliação perspicaz e uma forte consciência da santidade de Deus. Lembre também que somos um em Cristo. Apesar do nosso pecado, somos filhos preciosos do Pai, que nos amou tanto que enviou seu Filho para sofrer a punição por nossos pecados, até mesmo por aqueles que ainda cometeremos. Lembra que Deus está trabalhando em você, conformando de dentro para fora a um genuíno exemplo de Cristo. Uma avaliação sensata da sua condição pecaminosa não vai impedir essa obra. Ao contrário, vai celebrar essa obra. A pergunta que a pergunta que me costumava deixar perplexo é: se amo a minha esposa, porque acho tão difícil tratá-la como se não, porque acho tão fácil tratá-la como se não a amasse? A resposta é uma só: eu sou pecador. Todos somos os piores dos pecadores. Portanto, qualquer coisa que façamos que não é pecado, resulta da obra da graça de Deus. Quando você tem uma percepção correta de que você é diante de Deus, surge uma virtude no seu coração e na sua mente. Chama-se humildade. Essa humildade destrói o orgulho e ilumina a percepção das coisas. As duas coisas que servem para humilhar a alma dos homens, diz John Owen: uma consideração apropriada de Deus e depois de nós mesmos. De Deus em sua grandeza, glória, santidade, poder, majestade e autoridade. De nós, em condição pecaminosa, vil e desprezível. O caminho da humildade está aberto para todas as esposas e esposos, maridos e mulheres, que desejam ter uma consideração apropriada de que são em si mesmo perante um Deus santo. Então, você precisa seguir esse caminho, querido. Você precisa entender e colocar sua mente no ponto certo. Se você quer experimentar as promessas de Deus para a restauração do seu coração, que te fará um melhor marido e uma melhor esposa, você precisa começar reconhecendo que é um pecador, que você precisa da graça, e que não há nada como ser um pecador perdoado, agradecido ao Deus vivo pela vida, o ar, a salvação e cada provisão. E essa é a única perspectiva a partir da qual você pode começar a ver Deus, a você mesmo e seu casamento como verdadeira realidade. Você precisa entender isso. Você tem que começar com o seu pecado.
você não começar aí, você vai continuar nos conflitos que você tem com o seu namorado, com a sua esposa, com a sua noiva. Você vai continuar pensando em termos de autojustiça, culpando o outro por ele não ser aquilo que você esperava que ele fosse para você. Você não vai tratar do seu coração e perceber que no casamento você entra numa relação para se tornar o que Deus quer que você seja, para o bem do outro. Que você foi colocado nessa relação para ajudar o outro a perceber quem ele é e o que Deus quer que ele seja. A gente começa por aqui, por uma teologia sadia do nosso pecado. Eu sou o pior dos pecadores. Eu e você somos os piores. Pensem nisso. Pensem nessas coisas. Comecem a avaliar algumas ações que vocês têm tido como casais e que nascem de um coração cheio de pecado ou de uma percepção equivocada de si mesmo. Nossa tendência é olhar para o outro com muita severidade e para nós com uma complacência, com uma misericórdia muito grande. Quando você entende que é o pior dos pecadores e foi perdoado pela graça de um Deus santo e misericordioso, você consegue ser muito misericordioso com a falha e o pecado do seu cônjuge. Pode ser? Dá para ser? Só para encerrar, eu queria que você fizesse uma pequena avaliação no seu coração agora e percebesse quantas vezes você agiu baseado numa visão muito negativa do seu cônjuge e muito positiva sua. Comece a pensar sobre isso. Por exemplo, quando sua esposa falou alguma coisa sobre você publicamente, namorado ou noivo, a sua raiva e sua ira com ela foi muito grande. A pergunta é, por que você ficou irado? Porque a sua esposa agiu pecaminosamente diante de Deus, ou porque ela desonrou você de forma muito clara e profunda? Quando vocês brigam, você está tentando resolver a briga porque você reconheceu que está errado e que pecou contra Deus porque você agiu grosseiramente com a sua namorada, com o seu marido, ou porque você quer realmente que o conflito seja resolvido imediatamente? Você ficou extremamente irritado, disse aquelas frases que em sã consciência você não diria. Aliás, nem bêbado você diria isso. Mas de repente você disse, foi duro. Como você reage a isso, numa conversa honesta com o seu cônjuge? Você reconhece que isso é resultado de um coração egoísta e que você realmente foi duro com a pessoa? Ou você continua culpando? Não, eu falei porque a situação e a circunstância fizeram isso, mas em sã consciência eu jamais diria isso, porque isso não é verdade. Pensem nessas coisas. E tentem ver como a verdade de que somos pecadores vai ajudar você a tratar disso no seu coração. Eu sei que parece estranho começar aconselhamento de casais com esses conceitos. A gente sempre espera aquelas famosas regrinhas de A mais B vai dar certinho, a gente seguir essas regras, a gente vai chegar lá. A resposta bíblica é não. Você está entrando no casamento como uma pessoa pecadora. Você é pecador. Deus está usando essa pessoa ao seu lado para te ajudar a perceber o quanto você é pecador. Deus está interessado em transformar você de dentro para fora. Ele quer transformá-lo e Ele vai usar o seu casamento para isso.